Em 5 segundos. Alerta geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Abraço, alô você, amigo ouvinte internauta, estamos começando mais um especial Caminhos da Aposentadoria, esclarecendo todas as suas dúvidas e você participando com a gente, enviando a sua pergunta para a nossa produção no nosso WhatsApp. Operadora 085, você participa pelo 992734353. E conosco aqui respondendo as questões da área previdenciária, o professor especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará, professor Paulo Bacelar. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, professor. Bom dia Marcos, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos aqui mais uma vez para iniciar respondendo aqui as perguntas dos nossos ouvintes. Você, como eu disse, pode participar, fique à vontade, envie o WhatsApp aqui para a nossa produção fazendo a sua pergunta. Professor Paulo Bacelar, a gente começa com a pergunta do João de Cascavel. Estava recebendo auxílio-doença desde 2017, sempre recebi mais que um salário mínimo e agora, em junho de 2022, eu fui chamado para uma perícia e o auxílio-doença passou para a aposentadoria, só que o valor caiu para um salário mínimo, professor Paulo Bacelar. Marcos, querido João, o auxílio-doença, que hoje é chamado de benefício por incapacidade temporária, ele tem um percentual maior do que o percentual de uma aposentadoria por invalidez, que hoje é chamado de benefício por incapacidade permanente. Com a reforma da Previdência, houve essa coisa esdrúxula, né, que a gente pode falar, que a aposentadoria por invalidez permanente vai ser um valor menor do que o auxílio-doença, que é provisório, enquanto a pessoa está incapacitada provisoriamente para o trabalho. Então isso é um efeito da reforma da Previdência, mas existem ações judiciais para transformar essa aposentadoria por invalidez em 100% do valor do salário de benefício, ou seja, da média de contribuições de 94 para cá, e não 60% como é hoje a aposentadoria por invalidez. Então existem várias ações para determinar que o artigo que fala da aposentadoria por invalidez é inconstitucional e muitas pessoas têm conseguido aumentar o valor da sua aposentadoria por invalidez quando esta é maior do que um salário mínimo, mas infelizmente ainda é uma coisa que tem que buscar a justiça, porque na legislação a lei trouxe esse percentual da aposentadoria menor do que do auxílio-doença. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem de Trairi. Abraço a todos de Trairi, o pessoal do Vale do Curu, na sintonia do nosso programa. A Genilda, ela pergunta: eu queria saber se eu posso receber um auxílio, porque meu marido recebe aposentadoria e eu tenho um filho de 11 anos de idade e uma bebê de 1 ano e 3 meses. Olha, depende. Se ele tiver 65 anos de idade ou mais, e o salário dele da aposentadoria for de um salário mínimo, esse valor da renda da aposentadoria, ela não dá direito, faz, né? parte. Se ele tiver mais de 65 anos de idade e tiver aposentadoria com um salário mínimo, essa aposentadoria não vai fazer parte do cálculo da renda per capita familiar para o BPC. Então ela pode ter um BPC se for nessas condições. Ok, Genilda, obrigado pela participação. A Miriam de Fortaleza pergunta: tenho 25 anos de contribuição, passei 2 anos recebendo o auxílio, mas infelizmente o INSS cancelou o benefício e retornei ao trabalho, mas a empresa bateu minhas contas devido ao meu problema de saúde, um problema na coluna e de fibromialgia. Judicialmente entrei com o processo, mas foi negado. A perícia novamente negou. E o que eu devo fazer? Hoje eu estou acometida com CID, eu posso recorrer? Olha, a perícia médica, ela vai levar em conta os atestados, o laudo médico que a pessoa tiver. Então, para você recorrer, você deve estar com um laudo
bom, favorável, e a perícia ser desfavorável, ou seja, a perícia não está de acordo com o laudo. Então você pode recorrer que tem chance de ganhar. Se tiver, a perícia médica tiver conectada com os laudos médicos que você apresentou, aí somente outros laudos com a especificidade maior, de uma incapacidade mais específica, que você poderá requerer novamente e ter sucesso no seu benefício. Pergunta da Fátima, de Fortaleza. Minha filha paga o INSS facultativo há 5 anos. Se passar 3 anos sem pagar, ela perde o que já foi pago, mesmo voltando a pagar, professor Paulo Bacelar? Não, ninguém perde contribuições que já foram pagas. O que perde é a qualidade de segurado. Você parou de pagar, você perde a qualidade de segurado. Você deixa de ser segurada, mas volta a contribuir novamente e tem aquele período que você pagou reservado para quando você for pedir aposentadoria, sendo somados todos os períodos que você contribuiu. Mais uma pergunta que vem de Fortaleza. A Maria pergunta: fiz um exame na minha cabeça e deu AVC. Será que eu consigo um auxílio doença? Eu tomo remédio controlado. E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, depende. O AVC em si, ela não dá direito a nenhum benefício. O que vai dar direito ao benefício é uma incapacidade para o trabalho. Se aquele AVC que você teve está te incapacitando para o trabalho provisoriamente ou permanentemente, você tem direito ao auxílio-doença. Fortaleza mandando aqui mais uma pergunta pra gente no programa de hoje. A Érica Santos pergunta: gostaria de saber por que não tenho direito ao auxílio emergencial, visto que eu estou desempregada há mais de 2 anos. A única renda aqui em casa é o auxílio doença do meu esposo. Olha, a renda familiar tem que ser de até 2 salários mínimos e, ao meu ver, ela teria direito assim, ao auxílio emergencial. Ela deve procurar o CRAS para se informar sobre isso, porque que ela não está recebendo. Pode ser atualização de dados, né, professor? Exato. Tem que estar cadastrada no CAD único, né? O governo federal prorrogou até o dia 30 de outubro, né? 31 de outubro, até o final do mês, para a pessoa fazer o cadastro ou a atualização do CAD único. Ana, em Ocara, pergunta: tenho 38 anos, pago o sindicato desde 2013 e eu tenho neuralgia do trigêmeo. Gostaria de saber se eu tenho direito a algum benefício. Olha, somente pela essa informação não tem direito a nenhum benefício. O pagamento de sindicato não dá direito a nenhum benefício. O que dá direito ao benefício é a comprovação da atividade rural com provas materiais do exercício da atividade rural. Se ela só tem pagamento do sindicato, ela não tem direito a nenhum benefício. Maria, em Aracoiaba, quem recebe BPC, LOAS, pode ficar recebendo Auxílio Brasil? Não, o detentor, o titular do benefício não pode receber o Auxílio Brasil, mas se uma outra pessoa da família recebe um BPC, você pode receber o Auxílio Brasil pela família, mas o titular não. Antônio, em Redenção, gostaria de saber: quem recebe BPC pode tirar carteira de motorista ou pode prejudicar o benefício? Olha, depende, Marcos. O BPC, se for deficiente, né, o BPCA, o deficiente, pode ser que dê problema, porque se for uma deficiência que na perícia médica foi constatada que ela está deficiente, ela está com impedimento de longo prazo, impedida de exercer atividades como motorista, né, como dirigir um carro, e aí o INSS, se fizer uma revisão no benefício, verificar que ela está dirigindo ou que ela tirou uma carteira de motorista atualizada recentemente, pode ser que dê problema na manutenção desse benefício. Carla, em Itauá, participa com a gente no programa de hoje. Fiz minha cirurgia no dia 17 de março, e dei a entrada no dia 25 de abril. Fiz a perícia dia 19 de setembro e já fui aprovada, mas eles no INSS me falam que só tenho direito de receber um salário. Isso tá certo ou eu posso recorrer? Olha, vai depender da média de contribuições. O auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou até mesmo aposentadoria é calculado em cima de uma média de contribuições desde 94. Então, o último salário, isso não interfere. Se o último salário for alto, aí as pessoas às vezes, por exemplo, tem um salário alto, mas por pouco tempo. Mas desde 94 que trabalha e tem um salário variável. Então, o que vai dar direito à renda do benefício, de qualquer benefício, é uma média de contribuições.
Então depende muito da média de todo o tempo contributivo e não só do último salário que ela estava recebendo. Tem pessoas que pensam também que a aposentadoria, o salário que ela vai receber de aposentadoria seria o valor do último salário que ela estava recebendo. Exato. E não é assim, né, professor? Por exemplo, a enfermeira tem um teto, né? Tem um teto, o teto não, o piso. O piso. O piso da enfermeira. Na hora que ela vai se aposentar com a média de contribuições e não com o piso. Então pode ser que seja menor do que o piso. Então depende muito da média de contribuições que a pessoa teve durante a vida inteira. Rebeca Macedo, de Fortaleza, tenho 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Eu gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Olha, Rebeca, mulher com 35 anos de contribuição já teria direito à aposentadoria pela regra do direito adquirido. Porque se você tiver 35 anos de contribuição agora em 2022, com certeza você já tinha 30 anos em 2019. Então já teria direito adquirido para a aposentadoria. Você já poderia ter direito à sua aposentadoria. Participe do nosso programa pelo nosso WhatsApp, o 992734353, operadora 85. Agora tem a pergunta do José de Canindé, professor Paulo Bacelar. Trabalho de frentista noturno há 20 anos na mesma empresa. Se eu continuar na mesma empresa, com quantos anos eu posso me aposentar? Eu tenho direito à aposentadoria especial? Olha, o frentista ele pode se aposentar com aposentadoria especial com 25 anos de contribuição antes de 2019. E após 2019, você precisa ter 60 anos de idade. Então você precisa ver quanto tempo você tem de idade agora, mas com 20 anos você não se aposenta. Teria que ter no mínimo 25 anos de contribuição. Ivaneide, em Russas, trabalhei 1 ano e 3 meses de carteira assinada no ano de 2013 a 2014. Meu ex-patrão só pagou 5 meses de INSS. A empresa fechou em 2014 e minha carteira não foi dado baixa. Quando eu procurava, ele prometia que ia resolver em nada. Não resolveu. Eu procurei um advogado e me disseram que eu já não tenho mais direito na justiça por conta do tempo. Por conta disso eu fui à Justiça do Trabalho e hoje eu estou esperando a chamada do juiz. Desde criança eu tenho problemas na visão e em janeiro desse ano eu fui diagnosticado com glaucoma avançado no olho direito, em ambos os olhos, também catarata em ambos os olhos, e fui encaminhado para fazer uma cirurgia no olho direito. Eu gostaria de saber se eu tenho direito ao BPC, pois eu estou desempregado. Minha única renda vem do governo federal. Nesse caso, o professor Paulo Bacelar, referente à primeira situação lá da carteira dele, como é que fica? Realmente o tempo já passou para ele pedir as verbas trabalhistas. Salários que faltaram, férias, 13º que não foi pago. Mas para o vínculo, o reconhecimento de vínculo, esse tempo não expira, quer dizer, não existe prescrição e decadência para pedir na Justiça do Trabalho o reconhecimento de vínculo trabalhista. Ele pode entrar com ação para ganhar esse tempo de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 3 meses, né? E sobre o BPC, precisa realmente ter uma renda familiar menor do que 1/4 do salário mínimo. Ele está desempregado, pode ser que isso seja um critério que já tenha sido atingido, no critério de renda, mas tem que ver o critério de deficiência. O BPC é para pessoas que estão em estado de miserabilidade, ou seja, renda até 1/4 do salário mínimo, e que tenha uma deficiência que cause a ele transtornos, impedimentos de longo prazo, ou seja, de pelo menos 2 anos. Isso vai ser determinado através do laudo médico. Então ele tem que ter um laudo que diga que ele tem impedimento de longo prazo para ele poder ter direito ao BPC. Professor Paulo Bacelar, tem agora a pergunta da Liana, de Canindé. Eu recebo um auxílio-doença desde 2019, pois eu tenho uma doença autoimune ativa. Eu fui marcar a prorrogação do auxílio e a perícia será somente em fevereiro de 2023. Como ficará o meu benefício? Eu irei receber até a data da perícia ou o benefício ele é cessado? Sim, exatamente. A prorrogação através de uma ação civil pública, que até a Defensoria Pública da União que entrou com uma ação civil pública para isso aí alguns anos atrás, para que quando o segurado marcasse uma perícia de prorrogação, o INSS já pagasse esse período da espera da perícia. Então, se a perícia dela foi marcada em prorrogação para fevereiro de 2023, então ela vai
ela irá ficar recebendo esse benefício até fevereiro de 2023. Pergunta da Cláudia Araújo no Crato, professor Paulo Bacelar. Eu tenho 2 filhos especiais, eu quero saber se eles têm direito de receber o benefício LOAS. Olha, Marcos, o BPC, ele, como eu disse, ele precisa ter 2 critérios, né? BPC para pessoa com deficiência. O critério de miserabilidade, que é objetivo, uma renda familiar até 1/4 do salário mínimo, e uma deficiência que cause a ele transtornos, impedimentos de longo prazo. Esses impedimentos de longo prazo é feito atestado através de laudos médicos, atestados médicos, que vai determinar essa deficiência. E se 2 pessoas na mesma família tiverem o BPC, vamos dizer que esse grupo familiar só seja a mãe e os 2 filhos, quando ele tiver direito a um BPC, o valor do BPC vai ser considerado como renda per capita, como renda para cálculo da renda familiar, que é aquele 1/4 do salário mínimo. Então, quando for pedir o segundo BPC, a renda familiar já vai ser maior do que 1/4 do salário mínimo, exatamente por causa da renda do BPC do primeiro filho. Então, 2 filhos na mesma casa não é possível pela lei, pela legislação, por causa da renda familiar, porém, na via judicial, essa renda pode ser flexibilizada. Então, se a família é realmente necessitada desses 2 benefícios, na justiça ela pode conseguir, mas legalmente, administrativamente, ela só vai conseguir um benefício para um dos 2 filhos. Maria, em Guaraciaba do Norte, recebo o Auxílio Brasil e agora eu ganhei o Auxílio Doença na justiça por 6 meses. Será que o Auxílio Brasil vai ser cancelado? É importante que você forneça dê essa informação para o CRAS, né, na atualização do CRAS. Porém, como é 6 meses, você pode aguardar aí a nova atualização para poder informar esse valor desse benefício. E ela faz uma outra pergunta também a Maria, professor Paulo Bacelar. Quem tem carteira assinada, ganha R$ 2.500, pode receber o auxílio? Eu tenho uma amiga que recebe, ela tira o auxílio e trabalha de carteira assinada com salário de R$ 2.500. Depende de cada caso, né? Tem que ver se a renda familiar é até 2 salários mínimos, qual é a quantidade de pessoas no grupo familiar. Por isso que o grupo familiar precisa estar cadastrado no CRAS. Então, somente com essas informações do grupo familiar que é possível saber quem é que tem direito ou não a esse benefício do Auxílio Brasil para quem recebe algum valor, alguma renda por causa de um emprego, ou de um trabalho de carteira assinada, ou até mesmo autônomo, ou MEI. Então, vai depender muito do número de pessoas no grupo familiar. Andréia, em São Benedito, gostaria de saber se depois que a gente faz a perícia médica, a gente recebe os meses atrasados? Sim, a perícia médica é feita e você recebe o atrasado desde a data do requerimento ou, se for empregado, a partir do 16º dia da incapacidade. Bruno Souza, em Juazeiro. Meu pai é agricultor e tem 60 anos de idade. Ele tem todas as provas. Quando ele pode dar entrada na sua aposentadoria? Olha, já pode, porque o homem agricultor, a idade não foi alterada com a reforma da Previdência. Ele já tem idade e, se tiver as provas do que exerceu atividade rural por 15 anos, ele já pode pedir aposentadoria. Participe pelo nosso WhatsApp, o 992734353. Operadora 085, você pode enviar a sua pergunta aqui para a nossa produção. Professor Paulo Bacelar, a Maria da Silva, em Beberibe, enviou pergunta para a gente. Gostaria de saber se a aposentadoria por invalidez pode gerar pensão por morte. Pode sim. A aposentadoria por invalidez, que hoje é chamada de benefício por incapacidade permanente, é um benefício previdenciário. E para quem recebe benefício previdenciário, se mantém na qualidade de segurado durante o resto da vida, durante o período que receber aquele benefício. E ele sendo segurado da Previdência, se ele vier a falecer, ele deixa a pensão por morte para os seus dependentes. Então, auxílio doença, uma aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, aposentadoria por invalidez, geram direito à pensão por morte aos seus dependentes. O que não gera direito à pensão por morte são os benefícios assistenciais, que é o BPC, LOAS, para o deficiente, ou o BPC LOAS ao idoso. Esses 2 benefícios não deixam pensão para os seus dependentes. Fernando, em Viçosa do Ceará, faz a pergunta pra gente. Meu pai tira um BPC desde 2013, só que ele agora tem 65 anos de idade. Ele gostaria de saber se vão mexer com ele, ou o INSS vai passar o benefício dele para a aposentadoria. Como é que fica nessa situação, professor?
Pois é, se ele tiver 65 anos de idade, Marcos, e já tiver contribuído por 15 anos, né, então ele já tem direito à aposentadoria. Então, nesse caso, mesmo que ele não peça aposentadoria, ele já tendo direito à aposentadoria, se ele vier a falecer, o filho pode pedir a pensão por morte, porque aquela pessoa que já tinha direito a aposentar, mas não aposentou, não pediu. É interessante essa pergunta, porque às vezes a pessoa acha que porque não pediu aposentadoria, né, não vai dar direito à pensão por morte, mas ele deixa. Se ele, mesmo que ele já tenha 65 anos de idade e tenha 15 anos de contribuição lá atrás, e por algum tempo ele recebe o BPC Loas antes dos 65, e ao chegar aos 65 ele pode pedir aposentadoria, cessa o BPC Loas, ele passa a receber a aposentadoria. Mas mesmo que ele não faça isso, que ele continue recebendo o BPC e venha a falecer, ele deixa a pensão por morte, porque ele já tem direito à aposentadoria, então pode deixar a pensão por morte nesse caso. E nesse caso, então, ele, recapitulando aqui, ele entra com pedido de aposentadoria, passa a receber a aposentadoria e o BPC é cessado, né? O benefício, né? Exatamente, ele é cessado e ele vai poder receber a aposentadoria. Ok. Esclarecido então, Fernando, em Viçosa do Ceará. Agora tem a pergunta do Paulo Silva Campos, da cidade de Altos, no Piauí, professor Paulo Bacelar. Gostaria de saber se eu posso solicitar o Auxílio Brasil. Pergunta para que eu quero saber se eu tenho direito a solicitar o Auxílio Brasil, sendo que eu já recebo o BPC, só que eu pago pensão alimentícia e o que sobra só dá para comprar meus medicamentos. Eu tenho 72 anos de idade. Olha, para quem já recebe benefício do governo, não tem direito ao Auxílio Brasil. Como eu disse, se ele tiver outra pessoa no grupo familiar, pode requerer através dessa outra pessoa, mas o titular do BPC não pode receber. Antônia, em Aracoiaba, tenho depressão. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a receber algum auxílio. Desde pequena que eu tenho problema. Eu tenho 30 anos agora e tem dia que eu não estou muito bem da minha depressão. Nesse caso, professor Paulo Bacelar. Se ela for segurada da Previdência, né? Precisa saber se ela contribui com a Previdência. Se ela for segurada e esse problema de depressão a deixa impedida de trabalhar por um período, aí vai depender do laudo médico, ela teria direito ao auxílio-doença. Pergunta agora que vem de Russas. A Maria do Carmo participa com a gente. Gostaria de saber, eu sou contribuinte individual e estava recebendo benefícios que tive minha perícia negada em 15 de agosto de 2022. E em 15 de setembro eu marquei outra perícia em 23 de maio, para o ano que vem, em 2023. Eu posso voltar a contribuir? Veja bem, se ela tiver de auxílio, ela não pode contribuir. Mas se ela requereu a perícia e ainda não sabe se vai ter direito ou não, ela poderia contribuir. Na justiça, já se determinou que a pessoa não pode ficar esperando a perícia do INSS, porque passa esse tempo e ela não contribuiu, né? Então, nesse caso, eu sugiro para ela contribuir como segurada facultativa. É aquela segurada que não exerce atividade remunerada e ela pode contribuir como facultativa porque não vai dizer, olha, se você pagar como contribuinte individual, por exemplo, o INSS pode dizer, olha, você pediu auxílio, mas está contribuindo como contribuinte individual, ou seja, está trabalhando, está exercendo alguma atividade remunerada, então não está incapacitada para o trabalho, está trabalhando. Então é melhor que ela pague como segurada facultativa e aí ela vai fazer a perícia dela e não vai ter problema essa contribuição. E agora a pergunta que vem de Sobral. O Prado pergunta pra gente, professor Paulo Bacelar. A minha esposa trabalha desde os 18 anos de idade. Hoje ela tem 34 anos. Sendo assim, já tem 16 anos de contribuição. Portanto, eu gostaria de saber como podemos fazer para ela conseguir se aposentar com 2 salários mínimos. Levando em conta que ela ganha somente um hoje. Existe uma forma dela fazer uma contribuição a mais para quando chegar na idade de se aposentar, ela entrar com pedido de aposentadoria, ganhando 2 salários mínimos? E ele faz uma outra pergunta aqui também. Ela esteve afastada na gestação por 1 ano no total. Isso conta como contribuição, como contribuinte? Outra pergunta, em qual idade ela vai conseguir se aposentar caso não tenha nenhuma interrupção? Olha, então vamos começar logo falando da idade, né? A mulher, em 2021, se ela já tiver contribuído os 15 anos de contribuição mínimos, ela se aposenta com 61 anos e meio.
Se ela não tiver ainda... Esse ano, né? Então é esse 22, ano, 2022. Certo. Se ela não tiver 61 anos e meio, somente a partir de 2023, né, com 62 anos de idade mínimo para a mulher se aposentar. 62 anos de idade. O homem com 65 anos de idade e a mulher com 62. Mínimo de 15 anos de contribuição para a mulher, 15 anos de contribuição para o homem. Só que a média a renda mensal inicial da aposentadoria vai ser 60% para a mulher, 60% do que ela contribuiu nos primeiros 15 anos, aumentando 2% para o que ultrapassa os 15 anos. Então a mulher, ela vai ter 100% da média com 35 anos de contribuição. Hoje ela tem 34 anos de idade, então ela teria ainda condições de contribuir mais tempo e aumentar a contribuição dela para ela ter uma média maior, porque aí teria 100% da média, com 35 anos de contribuição. Quanto mais ela contribuir com um valor maior, maior vai ser a média dela. Então não adianta ela pagar 2 salários mínimos somente com os primeiros 15 anos, que ela vai se aposentar com 60% da média. Então a média vai ser reduzida para 1,5 salário ou 1 salário. Então depende muito do tempo que ela contribuir. Para cada ano que passa dos 15 anos, ela aumenta 2% na média de contribuições que ela vai se aposentar. Então, para ela se aposentar com 2 salários mínimos ou mais, ela tem que contribuir um tempo grande, né, mais de 30 anos, para poder ter uma média maior. E a pergunta 2, ela esteve afastada por 1 ano. Isso conta como contribuinte? Veja bem, ela foi afastada por gestação. Por gestação. Então, se ela receber o salário maternidade nesses 4 meses, ela vai contar os 4 meses do salário maternidade. Se ela receber esse benefício, o salário maternidade pago pelo INSS, é contado para a aposentadoria. Se ela só se afastou e não recebeu nenhum benefício e não contribuiu, aí ela não tem como contar esse tempo para a aposentadoria dela. E a questão 3 é em relação à idade, então faltam aí 28 anos para ela se aposentar. Exatamente, ela vai se aposentar com 62, então teria como ela contribuir um valor maior por mais tempo para ter um valor de aposentadoria maior. Obrigado, Prado, de Sobral, participando com a gente no programa de hoje. A Eliane, em Caridade, pergunta, professor Paulo Bacelar, eu gostaria de saber quando eu estiver terminando de pagar os 15 anos, eu posso dar baixa na empresa? Olha, Marcos, isso é um grande erro que as pessoas cometem. Abrir uma empresa, eu acredito que seja MEI, somente para pagar os 5% do salário mínimo da contribuição previdenciária, né? Então as pessoas ficam contribuindo com a empresa. Então a empresa, ela vai abrir uma empresa, vai pagar contador, ela vai ter despesas dessa empresa. Então se ela não é empresária e só está fazendo isso para contribuir para o INSS, ela poderia contribuir com o INSS com 11% do salário mínimo, que dá R$ 133 reais, e não precisa formalizar uma empresa. Então se ela não é empresária, não tem por que ela continuar trabalhando como empresa somente para pagar o INSS mais barato. Professor Paulo Bacelar, o Josué de Quixeramobim, ele faz a seguinte pergunta. Eu gostaria de saber, eu fiz uma perícia no mês passado, no dia 6. Aí eu liguei para saber o resultado da perícia, pediu a documentação, levei para o INSS e já liguei e falaram que está em análise. Eu queria saber por quanto tempo demora. Olha, não era para demorar, né? A perícia médica, a pessoa está acometida de alguma incapacidade para o trabalho, precisa resolver logo. Então o INSS não deveria demorar tanto. Infelizmente tem demorado para dar esse resultado e às vezes a gente tem que entrar com ação judicial para que o INSS dê esse resultado. Manuel Carlos, em Senador Pompeu, gostaria de saber se o pedido de prorrogação da perícia eu posso obter para ser presencial? Sim, para não ser presencial, você precisa ter alguns critérios. A prorrogação tem que ser no máximo de 30 dias. Então, para que você possa marcar a perícia de prorrogação, lá no meu INSS você tem como optar em fazer presencial. Professor Paulo Bacelar, agora a pergunta que vem do Antônio Freitas, de Fortaleza. Ele pergunta o seguinte, quando ele se aposentar com 100%, quanto ele vai receber? Olha, 100% acredito que seja 100% da média. Para o homem se aposentar com 100% da média, ele precisa contribuir 40 anos, durante 40 anos. A partir de 94 para cá, vai ser feita uma média e ele vai receber 100% dessa média. Para a mulher, são 35 anos de contribuição para que seja uma aposentadoria de 100%. E vai ser uma média de 94 para cá,
100% dessa média. Então, para que você possa receber 100%, o homem precisa contribuir durante 40 anos e a mulher contribuir com 35 anos. Carlos Macedo, em Ibicuitinga. Tenho 2 empregos e gostaria de saber se tem regras diferentes para me aposentar, já que eu contribuo 2 vezes para o INSS. Não, não tem. É a mesma regra, só que os salários irão ser somados até o limite do teto da Previdência. O salário soma, o tempo não. O tempo não. Os salários são somados, é uma aposentadoria só. Ruth Garcia, em Calcaia. Eu tenho uma filha especial e recebo o BPC. Como posso fazer para mudar esse auxílio para uma aposentadoria? Eu posso fazer isso? Não, a filha, se ela não contribui, não pode se aposentar. Exatamente porque filha, se for menor de idade, a Constituição garantiu a ela esse benefício, né, do BPC, que é para quem não contribui e também independentemente da idade. O BPC deficiente. E tem o BPC idoso, que é para idosos a partir de 65 anos. Mas a aposentadoria só transforma para a aposentadoria quem contribui, quem contribuiu antes de ter a incapacidade permanente. A Rosângela Matias, em Quixeramobim, ela faz a seguinte pergunta. Sou professora do município e trabalho há 28 anos de carteira assinada. Eu tenho direito à aposentadoria especial. Eu tenho 55 anos de idade. Eu posso dar entrada? Olha, as regras de regime próprio de previdência dependem muito das regras do município. Mas com 25 anos de contribuição e 55 anos de idade, a professora já teria direito à aposentadoria em 2019. Então, com essas informações que ela tem, é possível que ela já tenha direito à aposentadoria, mas tem que sempre que ver a legislação local, a legislação do município de Quixeramobim. Vitória, em Anacoiaba, participa com a gente. Estou grávida de 5 meses e tenho 14 anos. Eu gostaria de saber se eu tenho direito a receber o salário maternidade. Olha, o salário maternidade é necessário ter 10 contribuições antes do parto. Então, quem já está grávida e nunca contribuiu, não teria como contribuir 10 meses antes do parto, a não ser que tenha sido um parto antecipado. Para cada mês que antecipa um parto, a carência diminui. Por exemplo, se o parto for de 8 meses, diminui um mês na carência. Então, ela teria que contribuir com 9 contribuições mensais. Porém, no caso dela, que tem 14 anos, ainda não é possível começar a contribuir, porque a contribuição ela só é possível a partir dos 16 anos de idade como segurado facultativo ou como 14 anos de idade como aluno aprendiz. Então, apenas a partir dos 14 como aluno aprendiz e a partir dos 16 como segurado facultativo. Então, precisa ter 10 contribuições antes do parto e só pode contribuir como facultativo a partir de 16 anos de idade. Hélio, em Brasília. Meus parabéns por esse programa muito útil e esclarecedor para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Hélio, né, professor Paulo Bacelar? Sim, obrigado a você. Ficamos felizes aí com o reconhecimento e os elogios aí de nossos ouvintes, né? A pergunta do Hélio, professor Paulo Bacelar. Meu filho tem 17 anos. Eu já posso pagar INSS para ele? Se sim, qual o procedimento ou código que ele se enquadra? Olha, Hélio, se seu filho não exerce nenhuma atividade remunerada, ele não for aluno aprendiz, ele pode começar a contribuir como facultativo, como segurado facultativo, a partir dos 16 anos. E essa contribuição vai depender do que você quer contribuir para ele. Se for de um salário mínimo, você pode contribuir no código 1473, que é 11% do salário mínimo. Ou no código 1406, se for um valor maior do que um salário mínimo. Então, se for, por exemplo, você quer contribuir com R$2.000, você vai pagar 20% desses R$2.000, o código 1406. Se for salário mínimo, o código 1473, como segurado facultativo, código de 11% do salário mínimo. Obrigado pela participação, abraço para você e toda a sua família, Hélio, a todos aí de Brasília. A Maria Elza, em Aracati, professor Paulo Bacelar. O meu marido, ele é agricultor e tem 60 anos de idade, mas ele não tem nenhuma prova, mas eu tenho, serve? Serve, se ele trabalhava com você em regime de economia familiar, no mesmo grupo familiar, a prova de um membro do grupo familiar serve para o reconhecimento da atividade rural para um outro membro do grupo familiar.
Lúcia Souza, em Fortaleza. Tenho 23 anos de carteira assinada e 52 anos de idade. Com quantos anos eu posso dar entrada na minha aposentadoria? 23 anos de contribuição, né? 52 de idade. A mulher, ela se aposenta com 62 anos de idade. Então, ela só vai ter direito à aposentadoria quando atingir a idade, porque não terá completado as regras de transição por tempo de contribuição. Então, no caso da Lúcia especificamente, ela só se aposenta com 62 anos de idade. Ana Paula, em Quixadá. Eu estou grávida de 7 meses e trabalhei minha vida toda de carteira assinada. Eu quero saber como funciona para pedir o auxílio maternidade. Olha, precisa ter 10 contribuições antes do parto. Se você trabalhou a sua vida inteira de carteira assinada, mas perdeu a qualidade de segurada como empregada, parou de contribuir há mais de 3 anos e agora ficou grávida, você teria que contribuir pelo menos com 5 contribuições antes do parto para chegar para somar as contribuições anteriores, as contribuições antigas, e completar os 10 meses de contribuição, que precisa de 10 contribuições antes do parto. No seu caso, já está com 7 meses de gravidez, não teria como você contribuir 5 contribuições antes do parto. Então, nesse caso, você teria que se planejar antes da gravidez, ou até mesmo quando ficou grávida, para ainda dar tempo de contribuir essas 5 contribuições antes do parto e somar as contribuições antigas. José Henrique, em Iguatu. Meus pais trabalharam a vida inteira na roça. Quais critérios para pedir a aposentadoria rural deles? Precisa ter 60 anos de idade o homem, 55 anos de idade a mulher, e ter provas da agricultura. Provas. Cadastro no EMATES, uma certidão de casamento onde tem a profissão de agricultor, compras de implementos agrícolas, de enxada, pá, sementes, compras de sementes, inscrição no DAP para receber incentivos do governo federal, na EMATES também. Então, são essas provas que dá direito à aposentadoria rural. Registrar aqui a mensagem do Anderson Ribeiro, professor Paulo Bacelar. Ele entrou em contato com o nosso programa, elogiando aqui o nosso trabalho. Todos os sábados eu acompanho o melhor programa do Brasil, o Jornal Alerta Geral, Caminhos da Aposentadoria. Parabéns aos apresentadores técnicos e ao nosso advogado popular, Paulo Bacelar. Professor Paulo Bacelar, o Anderson Ribeiro enviou essa mensagem pra gente. Olha, Anderson, muito obrigado aí pelas palavras, ficamos felizes aqui, quando sempre tem elogios aqui, não só a gente que responde, que faz aqui o programa também, como o reconhecimento aos técnicos, às pessoas que trabalham aqui nos bastidores do programa Alerta Geral, e aí a gente fica muito satisfeito com esse reconhecimento de vocês. Grande abraço. Agora, professor Paulo Bacelar, a pergunta da Micaele Menezes, em Beberibe. Tenho 52 anos de idade e 33 anos de contribuição. Eu já posso pedir a minha aposentadoria? Olha, Marcos, Micaele, você tem direito à aposentadoria, sim, pelos meus cálculos aqui. Porque se você já tem 33 anos de contribuição agora, em 2022, possivelmente você já teria 30 anos de contribuição em 2019. E 30 anos de contribuição em 2019, já teria direito adquirido as regras da aposentadoria pelas regras antes da reforma da Previdência, independentemente da idade. No máximo, aí vamos dizer que você tivesse 29 anos de contribuição, não tivesse os 30. Também já teria direito à aposentadoria, porque precisaria apenas de cumprir com pedágio de 50% do que faltava para 30, que é de um ano. Então, 50% de um ano, dá 6 meses, você já teria direito à aposentadoria. Se tivesse 30 anos e 6 meses, você já tem 33. Então, com certeza, você já tem direito à aposentadoria. Agora, precisa ver se o seu sistema, se o seu cadastro no CNIS, né, as informações constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais, no CNIS do INSS, estão todas em dia, se não tem nenhum acerto para fazer, para você, quando for requerer a sua aposentadoria, não dá nenhum problema, porque hoje, Marcos, a gente não fala muito aqui no programa, mas hoje o INSS tem utilizado robôs, que é o quê? São sistemas automáticos de reconhecimento do direito, exatamente por causa da fila
que se estendeu muito, né? A fila do INSS Pra hoje é agilizar os virtual. processos, né? É virtual, então existem mais de 1 milhão de processos aí na fila aguardando análise do benefício. Então, para agilizar os processos, o INSS criou essa questão da robotização. Aí o sistema vai olhar se a pessoa tem direito já com o cadastro e já vai conceder ou indeferir quando o sistema vê que não tem direito à aposentadoria. Mas às vezes tem direito à aposentadoria, mas é um acerto que precisa fazer no sistema e que o robô não vê isso. Ele olha, não tem o tempo e nega o benefício. E às vezes é um acerto que o servidor tem que fazer, é uma data que está em aberto de um vínculo de carteira assinada. Às vezes é um tempo de carteira assinada que a pessoa trabalhou anos atrás e não consta no CNIS, a empresa não informou, que o servidor precisa incluir esse vínculo que está na carteira, precisa incluir manualmente no sistema. Então, muitas vezes, o cadastro não estando completo, o robô vai ler errado e vai negar aquele benefício e a pessoa acha que não tem direito e acaba saindo da fila do INSS, né, e indo para a fila da Justiça ou para a fila do Conselho de Recursos, que é onde o segurado pode recorrer das decisões do INSS. Então, é só uma mudança de fila, né, de localização de fila. Então, a pessoa que já tem direito à aposentadoria, precisa verificar no seu CNIS se esses cadastros estão feitos, estão corretos, para na hora de você pedir aposentadoria, o robô não indeferir ilegalmente e erradamente também. Agora tem a pergunta do Alexandro Castro, de Pacajus. Tenho 54 anos e sou agricultor. Tendo 24 anos de provas do exercício da profissão, mas nunca trabalhei de carteira assinada. Se eu assinar a carteira agora em uma empresa do agronegócio para trabalhar no campo, posso somar o trabalho anterior com o atual de carteira assinada? Ou eu perco os anos de provas como agricultor? Não, não perde. Exatamente por quê? Porque essa assinatura da carteira é como agricultor também. Porque o agricultor, ele tem várias espécies, né? Então, o segurado agricultor, ele pode ser o empregado rural, que é o caso que ele vai assinar a carteira. Ele pode ser o avulso, aquele que trabalha em um sindicato para trabalhadores rurais. Ele pode ser o contribuinte individual rural, aquele que presta serviço para várias fazendas e não só para uma só, não tem vínculo de emprego e também não trabalha por conta própria. Esse é o contribuinte individual rural, também não perde a condição de agricultor. E tem o segurado especial, que é aquele primeiro vínculo que ele está falando, aquela pessoa que trabalha com a sua família no ambiente da família, agricultura familiar. Então ele é agricultor também. Então todos eles sendo agricultores, os valores, os períodos são somados e ele tem a redução da idade para se aposentar. O homem com 60 anos de idade e a mulher com 55 para ter direito à aposentadoria rural. Professor Paulo Bacelar, agora, se a empresa onde ele vai assinar a carteira for de outro setor, aí muda? Aí muda. Se ele tiver um vínculo urbano, aí aquele período urbano ele tem que ser excluído do cálculo, porque aí para ter direito à redução da idade, ele precisa ter o tempo exclusivamente como trabalhador rural, os 15 anos como trabalhador rural. Pode somar tempo urbano como rural? Pode. Porém, o que vai acontecer? Ele perde a questão da redução da idade. Ele vai se aposentar com 65 anos de idade o homem e 62 anos de idade a mulher. José, em Fortaleza, pergunta: sou viúvo e há 12 anos sou pensionista. Eu queria saber se eu me casar, eu posso perder essa pensão? Não, não perde. A legislação, né, a Constituição de 88 garantiu para quem tiver um novo casamento não perder a sua pensão por morte que já tem. Tem pessoas que ficam com medo de perder o benefício, né, professor? Tem que sempre valorizar um novo relacionamento, né? A pessoa que fica viúva não tem que ficar a vida inteira solteira, a vida inteira sem uma pessoa, né? Então, a legislação e a Constituição garantiu para quem já teve um relacionamento e perdeu o seu companheiro, a sua esposa e recebe uma pensão por morte, é por aquele vínculo com aquela pessoa. E fazendo novos vínculos, novos relacionamentos, não vai
perder aquele direito que ele já teve. Elizabeth, em Tauá, sou contribuinte do INSS por 11 anos e 8 meses e em 2014 eu fui diagnosticada com uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Eu tenho um laudo do médico especialista sobre a minha doença, onde ele afirma que eu não posso trabalhar. Eu tenho direito a solicitar algum auxílio? Sim, ó, pelo tempo aqui, o auxílio doença não leva em conta o tempo de contribuição, ele leva em conta o tempo antes da incapacidade, que precisa ter 12 meses antes da incapacidade. Se ele estiver contribuindo ainda para o INSS, for segurado da Previdência, e tiver a carência mínima necessária, que é de 12 contribuições mensais, ele terá direito ao auxílio doença se ele também estiver apresentando aí laudos médicos, atestados médicos informando a sua incapacidade. O que eu sempre digo aqui, a pessoa só vai ter direito a um auxílio doença, uma aposentadoria por invalidez, se comprovar através de laudos médicos e atestados médicos. Não adianta pedir uma aposentadoria ou pedir um auxílio doença sem apresentar um laudo médico que convença aquele médico que vai fazer a perícia que você está incapacitado para o trabalho. Porque o que dá direito ao benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez não é a doença, é a incapacidade. Por isso até que o nome do auxílio doença mudou para benefício por incapacidade temporária. E a aposentadoria por invalidez também mudou para benefício por incapacidade permanente. Então o que você tem que provar é a sua incapacidade para o trabalho e não a sua doença. Felizmina Rocha, de Paramoti. Minha irmã tem um filho de 17 anos e nunca recebeu pensão, pois o pai morreu. Mas ela conseguiu comprovar a paternidade. O filho dela tem direito e o que precisa fazer para conseguir, professor Paulo Bacelar? Se o pai morreu e ele era segurado da Previdência, e ela agora conseguiu provar a paternidade, e se ela ainda tiver 21 anos de idade, ela tem direito à pensão por morte. No caso, se ela não requereu e tiver ainda 21 anos de idade, menos de 21 anos de idade, ela pode pedir a pensão por morte ainda. Júlia, em Banabuiú. Meu esposo recebia um benefício desde 2010, o auxílio-doença, mas ele foi cortado em dezembro de 2021. Em março desse ano, a perícia constatou que ele tem deficiência em um dos olhos. Ele tem cegueira. Temos laudos comprovando a enfermidade. Podemos entrar com pedido de aposentadoria no INSS? Olha, Marcos, aqui ela fala que teve cegueira de um olho. A cegueira monocular, que a gente costuma chamar, não é fato para aposentadoria. É fato para uma aposentadoria da pessoa com deficiência, quando ele tiver 60 anos de idade e 15 anos de contribuição com essa deficiência. Então, ele pode não ter direito à aposentadoria por invalidez. Porém, vai depender muito da atividade da pessoa. Se ele for motorista, por exemplo, é possível que ele se aposente por invalidez. Então vai depender muito da doença incapacitando para o trabalho e qual atividade que a pessoa tem. Final de mais uma edição do nosso programa. Agradeço o carinho da sua sintonia. Muito obrigado pela sua audiência. Você que participou com a gente, enviando aí a sua mensagem, a sua pergunta para a nossa produção. O nosso muito obrigado. Agradeço demais a presença do professor, especialista em Direito Previdenciário e coordenador do IBDP Ceará, professor Paulo Bacelar. Muito obrigado. Obrigado, Marcos. Obrigado também a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. A gente tem recebido bastante elogios dos nossos ouvintes, mostrando aí que o nosso trabalho está sendo bem recebido e que a gente está atingindo o objetivo de informar a população sobre os seus direitos previdenciários. Grande abraço, boa semana.